Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 17 e o versículo é o 31, e diz assim, alguns homens que tinham ouvido as palavras, obrigada, que eu não tinha enxergado desse lado, alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-los a Saul, que mandou chamar Davi, e Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, esse seu servo irá, e lutará contra esse filisteu. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: você tem a unção para derrubar gigantes. Podemos nos assentar. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós vemos que Deus ele é proposital em cada escolha que Ele faz. O Senhor ele acha pessoas em palácios, mas também acha em pastos de dores, em pastos de decepções. Não importa o lugar onde você está, meu pastor chegou. Pastor Eduardo, vem cá, quero que o povo receba o Senhor com bastante palmas para Jesus. Gente, eu sei que existe pastor bom, mas o meu é maravilhoso. Te amo, paizão. É o pastor, gente, como ele curou minha alma através da palavra. Você que quer exercer um chamado, seja ele qual for, porque não existe chamado pequeno e nem chamado grande, existe chamado. E quando nós levantamos para obedecer o chamado do Senhor, vem lutas, vem dificuldades. Esteja próximo de um pastor que ele te ame pelo que você é e não por aquilo que Deus faz através de você. Esse pastor ele simplesmente me amou. Ele não amou a pastora Sandra Alves, ele amou a Sandra Alves. A Sandra Alves é complicada, mas ele amou, abraçou minha família, minha casa. Nós estamos aí. O Senhor ele escolhe, independente do lugar que nós estamos, o Senhor ele escolhe pessoas para realizar a obra dele. A palavra de Deus diz que Jessé ele tinha filhos que eram destros na batalha. Eles eram tão destros na batalha que eles já tinham títulos, soldados de Saul. A Bíblia diz que Samuel está na casa, exercendo um ofício que é de grande e suma responsabilidade, sacerdote e profeta. Enquanto Samuel está na casa exercendo o ofício de sacerdote e profeta, Deus está falando com Samuel. Deus está dizendo a Samuel: vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu vou mostrar e você vai ungir o futuro rei de Israel. Um dos atributos que Deus tem, e nós não podemos esquecer, Ele é um Deus que se fez presente no nosso passado, está conosco no nosso presente e tem planos para o nosso futuro. Ainda bem que alguém já levantou a mão porque entendeu. Talvez você está dizendo: meu Deus, parece que o Senhor não é o mesmo Deus no passado e esqueceu eu no presente. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu já estive contigo no passado, eu te guardei no presente e eu tenho planos para o teu futuro. Samuel está ouvindo as ordens de Deus, e é comum, você vai olhar e vai perceber que Samuel ele fica com medo. Não parece interessante que, embora Samuel seja sacerdote, seja profeta, seja escolhido, quando Deus o chama para realizar algo, a primeira coisa que nasce no coração de Samuel é o temor. Eu acho interessante que algumas pessoas fazem do altar um lugar costumeiro. Eu prego quase todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Prego não, falo que Deus é bom. Quase todos os dias, todo dia eu tremo. Todo dia minha barriga esfria. Todo dia eu começo, arrumo um negócio, querer arrumar a manga da roupa, para ver se eu ganho um tempo. Não, quando se tornar natural o seu chamado, é porque você está confiando em você e não está confiando em Deus. Não, esse friozinho na barriga, esse medinho de arruma a camisa, a mão soa, é porque você está dizendo: Senhor, eu sou totalmente limitado, eu sei que sozinho eu não consigo fazer, mas se o Senhor for comigo, esse temor desse jeito
Se é para Jesus, aplaude bem forte. Esse temor, esse gelo, não é sinônimo de incapacidade, é sinônimo de dependência. Você só treme porque você depende de Deus. Você só bambeia porque você fala: vai que Deus deixa eu aqui, o que eu faço? Samuel está lá dizendo: Senhor, como que eu vou descer em Belém? E o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí Deus, o nosso Deus, Ele é estrategista. Como eu vi que eu estou numa igreja sarada, então eu vou usar essa dinâmica. Olha para o teu irmão e diga: Deus é estrategista. Não, porque isso aqui só em igreja sarada que dá para fazer. Em igreja enferma já vai falar: então de vira para o lado, levanta. Só em igreja sarada que dá. Samuel, ele começa a conversar com Deus, e Deus fala assim: pega os elementos de adoração e desce. Eu já entendo que o escolhido, ele tem elementos de adoração: a voz, os joelhos, a lágrima. São os elementos que você trouxe hoje para adorar o Senhor. Não, você não vai ficar com a sua boca fechada, você não vai ficar sem movimentar a tua mão, porque isso são elementos que Deus deu para você adorar a Ele. Samuel está com os elementos, está com óleo dentro do recipiente, e ele diz: eu vou descer. Davi está no pasto. Davi é caçula, e ele está cuidando de poucas ovelhas do pai. Olha que senha linda. Quem tem chamado não olha para a quantidade. Quem tem chamado é comprometido com aquilo que o pai dá. Não, talvez você é responsável de um grupo de célula, de um grupo de louvor, de um grupo de crianças, e aí você fala: pastora, parece que não aumenta, que não sai do lugar. Ô querido, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Não importa ser pouco, mas se foi pai que te deu, então segura essa responsabilidade. Saul está descansando. Os soldados que são filhos de Jessé estão na casa. Samuel está descendo. Imagina o movimento, o barulho que houve ali em Belém quando está um murmúrio. O sacerdote está indo na casa de Jessé. Eu imagino pessoas saindo de lugares, saindo de cidades, para poder conhecer Samuel. E Davi está focado no pasto, cuidando das poucas ovelhas do pai. A primeira senha está aí. Quem quer derrubar gigantes não se distrai com o que acontece no meio do caminho. Ele permanece focado. Não, no meio do caminho vai vir morte, no meio do caminho vai vir câncer, no meio do caminho vai vir desemprego, no meio do caminho vai vir, no meio do caminho. Não importa o que aconteça no meio do caminho, eu tenho um chamado para derrubar gigantes. Eu não vou me distrair, eu permaneço andando no meio do... Que coisa linda! Deus é maravilhoso. Deus está dizendo: não se distraia diante das dores da vida, não se distraia diante das circunstâncias, do movimento que está acontecendo nas casas dos outros. Você tem um chamado, você é escolhido, você não pode perder tempo em dizer: olha, não estou sabendo que fulano desceu, que fulano subiu. Não importa o que fulano faz, o que importa é que eu estou ocupado demais. Só quem está ocupado com a obra de Deus levanta a mão e adora. Só quem está ocupado com a obra de Deus levanta a mão e glorifica Ele. Só quem está ocupado com o chamado de cadeia, elevação. Isso aí não é pouco caso, não. Isso aí é só para quem está ocupado. Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, Samuel quer impressionar, ou o inimigo quer impressioná-lo, porque o que tem lá dentro são homens com títulos. Eu descobri nessa passagem que Deus não está preocupado com título, Deus está preocupado com pessoas. Eu vejo
Eu vejo algumas pessoas que mudam de ministério constantemente, porque está procurando, eu preciso ser ungido pastor, missionária. Ô querido, se o seu problema é óleo na cabeça, daqui 1 litro de soia que a gente joga agora. Porque Deus não está preocupado com a unção de óleo, Deus está preocupado com a unção que você sustenta no joelho. Não, para de ficar andando atrás de título e começa a buscar a presença, porque entre títulos é melhor a presença. Às vezes as pessoas ficam brigando na internet e dizem assim: pastora não existe. Eu tenho uma novidade para você: Sandra Alves existe, não tem como você me calar. Eu não estou aqui por causa de título, eu estou aqui porque eu sou filha, eu sou amada, eu sou restaurada, eu sou resgatada. Não é uma falácia qualquer que vai fazer me parar. Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou no meio do caminho de perfeição, de seguir a Deus. Eu não posso me distrair com o que falam. Jessé está distraindo. Jessé quer distrair Samuel. Jessé quer distrair Samuel. Jessé gosta de mostrar para Samuel o que ele tem de melhor. Eu imagino Jessé pegando os mais bonitos, né? Porque se são soldados, eles deviam ter um porte elegante, deviam ser altos, um físico bonito. Jessé apresenta Eliabe. Samuel olha e Deus diz do silêncio, porque tem coisas que Deus só fala com você. Deus fala no ouvido do Samuel aqui: não é esse. Samuel olha e fala: meu Deus, mas esse Eliabe é top, acadêmico, tanquinho. Não é esse. Aí apresenta Abinadab. Eu imagino Abinadab, aquele cabelinho de gel, todo na moda. E Deus fala: não é esse. Apresenta Samar. Olha, Samar tem uma história linda. Samar defendeu um campo de lentilha. Quando a gente defende algo alto, é fácil porque a gente se esconde por detrás da altivez das árvores, dos obstáculos. Mas Samar defendeu um campo de lentilha baixo. E Deus disse: não é esse. Sabe quem Deus estava procurando? Aquele que estava no pasto. Eu poderia dizer assim: Davi estava esquecido no pasto, mas aí não vai combinar com o que eu penso. Davi estava sendo treinado. Eu vou repetir para você entender. É no pasto da solidão, é no pasto do abandono, é no pasto do medo, é no pasto da perda. É nesse lugar que Deus está treinando você para um grande chamado. Não é por acaso que aconteceu algumas coisas na sua vida, é porque Deus estava dizendo: eu permiti, porque eu estou treinando você no pasto. Eu passei por algumas dores na minha vida, algumas dores que hoje não passa nada mais, nada menos do que cicatriz. Não dói de forma nenhuma. Quando eu quero tentar chorar, o Senhor me lembra o quão grande Ele é e a transformação que Ele fez em mim. Nesse mês de maio, é um mês onde tem uma pauta que eu trabalho bastante com ela, que é a respeito da pedofilia. A dor de uma criança quando encontra um pedófilo. Eu tive, infelizmente, esse encontro. Eu tive esse encontro porque dentro da minha casa, embora eu tivesse pai e mãe, eles não exerciam a figura como família. Meu pai era um homem alcoólatra, a minha mãe era uma mulher triste, cabisbaixa, dependente emocional. A palavra de expressão que era usada na minha casa era palavrões pesados. Ela tapa na cara, ela cala a boca como se fosse bom dia. Eu lembro que no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe levou uma lasanha de presente de aniversário para minha mãe. Meu pai, ele fez cocô em cima da lasanha para a gente não comer. Uma casa horrível. Na minha casa eu chegava com desenhos. E criança, eu vou usar a linguagem adulta e vocês vão entender. Eu chegava com desenho para os meus pais e eu dizia: olha o desenho que eu fiz, papai. Olha, mãe, sai para lá, sua negrinha, sua feia, você não para de falar. Você não vê que a gente está cansado? E um dia
Eu vinha vindo, um amigo da família tinha um mercado. Ele falou: Sandra, vem cá. Eu fui, ele falou: deixa eu ver seu desenho. Eu falei: deixa. Mostrei meu desenho para ele, ele falou: meu Deus, como você desenha bem, como você é inteligente. E ele foi me elogiando e me deu um lápis de cor. Eu fui embora. Passado no outro dia ele me chamou novamente, falou: e aí, como foi na escola? Eu descobri na minha infância que a minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Diga: palavras de afirmação. Quando você não sabe quem é, você espera que os outros digam quem você é. Não, esse negócio que você está falando, ninguém fala que eu sou bonita, ninguém fala que eu emagreci, ninguém fala que eu sou. É porque você está carente, você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, ninguém precisa falar, você dá conta daquilo que você é. Às vezes as pessoas até acham que eu não sou humilde, mas eu sou humilde, viu, pastor? Só o fato de falar que não sou já parece que não é, né? Não, mas eu sou legal. Só que eu, por exemplo, se eu descer agora aí e você falar assim: nossa, como a senhora é linda, eu vou falar: eu sei. Eu tenho consciência que eu sei. Às vezes eu estou andando em casa, eu passo na frente do espelho, falo: meu Deus, que nega é essa? É eu. Eu falo: meu Deus, que mulher linda. Mas eu já andei na plataforma da linguagem de afirmação. Eu não sabia quem eu era, porque dentro de casa eu não tinha pai, eu não tinha mãe. O que eu tinha era uma pobreza, tanto espiritual como financeira. Esse homem, captando essa necessidade que eu precisava de elogios, esse homem um dia me colocou dentro do banheiro, colocou as partes íntimas dele na minha boca, e eu fui para casa com uma lata de sardinha. Na outra passagem que eu passei, ele pegou meu desenho, me elogiou, colocou as minhas partes íntimas na boca dele, e eu fui para casa. E quando eu vi, dos meus 8 anos até os 12, eu era a mulher daquele homem. Um processo de pedofilia. Eu tinha dor, eu tinha medo, mas eu não tinha onde desabafar, porque o que eu tinha dentro de casa era um pai alcoólatra e uma mãe frustrada. Eu quero deixar um alerta para as igrejas, porque muitas igrejas vão me ouvir. Não basta você expulsar demônio aqui, não basta você cantar bem aqui, pregar bem aqui. Deus quer ver você ser sensacional dentro da sua casa. Não, eu vejo pessoas que têm umas performances maravilhosas no altar, mas não sabe ser uma esposa que cuida do filho dentro da casa, não sabe ser submissa a Deus dentro de um lar. As nossas crianças precisam ser protegidas, as nossas crianças precisam ter alguém que seja a sua voz. A minha criança, a minha juventude, a minha infantilidade, ou minha infância, ela foi roubada. Quando eu cheguei aqui, estava sendo louvado um hino que diz assim: dai-me de beber porque eu tenho sede. E todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu vejo um pedaço da minha vida na vida dessa mulher. Eu vejo um pedaço da minha história na vida dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher escolhia um lugar desfavorável, um lugar, um horário difícil acesso, um sol quente, para que ela fosse do poço buscar água e que ninguém a visse, porque ela sabia ou achava que sabia quem ela era. E de repente, num dia qualquer, num dia comum, ela encontra com Jesus, e Jesus oferece uma água da vida a essa mulher. Essa mulher conta a história para Jesus, a história que ele já sabia, e ela disse assim: olha, eu estou com sede de ti. E é disso que eu vou falar, de uma família, de uma casa que nasceu com sede de Jesus Cristo. Tudo que eu contar aqui não tem nada de vitimismo. Tudo que eu vou contar aqui é a respeito de um grande milagre de superação, de um grande milagre que eu posso dizer, se aconteceu na sua, ou se aconteceu do lado do seu vizinho, Deus vai usar você para ser um agente motivador e transformador na vida de alguém. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Vou ficar muito atento ao horário, mas se eu passar, vocês dão uma puxadinha, vocês desfazem, dão uma tossida, entendeu? Daí eu entendo. Livro de Isaías 43, o verso é 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou,
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Dá uma olhada para tua irmã e diga: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Eu venho de uma cidade pequena do interior, de uma cidade onde eu tive a oportunidade, porque até as coisas difíceis são oportunidades para a nossa vida. Eu tive a oportunidade de nascer num lar totalmente destruído. Eu tive um pai e uma mãe alcoólatras. A minha infância, eu não tenho na memória nenhum café sentado à mesa. Eu não tenho a memória nenhuma refeição nós sentados juntos conversando. Não tenho. O que eu tenho a memória é um pai bravo que praticava violência doméstica dentro da minha casa. Um pai que agredia minha mãe no físico, no verbal e no espiritual. Uma mãe que talvez não soubesse se defender, porque a maior defesa que uma mulher tem é a oração. E ela, não sabendo desse poder maravilhoso que é a oração, ela começou a revidar meu pai da mesma forma com que ele revidava, com agressões também. Meu pai, ele tinha um mal tão grande no seu coração, que eu lembro numa festa, ou melhor, num dia de aniversário da minha mãe. A minha mãe estaria completando 34 anos de idade. A patroa da minha mãe chega com uma bandeja de lasanha, porque a nossa família era aquela família que esperava final de feira para nós irmos catarmos legumes para ser o alimento da mesa. A minha família era uma casa onde tinha 7 casas e um único banheiro. Um banheiro onde todas aquelas das 7 casas usavam esse banheiro. Como era um banheiro central, as pessoas da rua também usavam. Chegou a um ponto que um dia entupiu o esgoto daquele banheiro. A pessoa veio e quebrou uma vala no meio da cozinha. Eu lembro, eu como criança, eu estou comendo arroz com arroz. Quando eu olho para aquela vala do esgoto, está passando fezes com couve. Eu começo a chorar para minha mãe e digo: mãe, essas fezes não é nossa, porque aqui em casa não tem couve. Talvez hoje você chegou aqui com tanta reclamação da tua vida, e você esqueceu de agradecer todos os bens que Deus já fez para você. Você já esqueceu de agradecer tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você tem esquecido de agradecer o quanto Deus é grande, o quanto Ele é soberano. Eu chego aqui com meu coração totalmente derretido na presença de Deus, porque eu sei que para Ele nada é impossível, que não existem limites, que não existe barreira que Ele não possa alcançar e mudar o rumo da nossa história. O meu pai, a patroa da minha mãe chega com aquela bandeja de lasanha em casa de presente para minha mãe. Família vulnerável, família pobre. O meu pai recebe aquela bandeja de lasanha e ele evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não pudéssemos comer. Quantas vezes nós abrimos a geladeira, via uma jarra pensando que era suco, ia beber, era o xixi do meu pai. É assim que eu cresci. Cresci sem nenhuma palavra de apoio, sem nenhuma palavra de afirmação, sem nenhum carinho paternal. Aos 8 anos de idade, eu encontrei a minha linguagem do amor. Eu creio que aqui, nessas mulheres que são empoderadas em todo momento, vocês sabem quais são as linguagens do amor. E a minha linguagem de amor era a afirmação. Eu tinha necessidade de saber quem eu era, porque dentro da minha casa diziam: você é burra, você é marota, você é ruim, você é chata, você é nojenta. Mas eu encontrei um homem com os seus 35 anos de idade, que ele olhava para mim e dizia: Sandra, como você é inteligente. Sandra, como você é bonita. Sandra, como você é esperta. E quando eu vi, eu estava enfrentando a pedofilia dentro do banheiro de um mercado. Aquele homem com 35 anos de idade, ele começou a praticar prazeres oral. Começamos a ter intimidades dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu hoje, adulta, eu entendo que aquele homem me dispensou. Eu poderia falar assim: ai, foi plano de Deus. Eu quero pregar bem consciente do que aconteceu na minha vida. Eu entendo que aquele homem me dispensou, aquele pedófilo me liberou, porque aos 12 anos eu já não tinha mais o perfil de criança. Eu já tinha o formato de um corpo de mulher. A minha carência afetiva era tanta que eu ia lá e eu chorava e eu pedia para que ele ficasse comigo,
Porque quando eu ficava com ele, eu saía com uma lata de sardinha na mão, eu saía com 2 pães novos e levava para minha casa. E melhor ainda, eu ouvi ele dizer: você é linda, você é inteligente. Eu estou trazendo um alerta para mulheres cristãs nessa noite. A responsabilidade de criar o seu filho é sua. Talvez você está terceirizando a sua responsabilidade para pastores, para líderes, mas Deus está dizendo: você é que domina o teu lar, você é que é a cabeça pensante da tua casa. E não, para com esse negócio: vou deixar meu filho preso aqui hoje, porque eu vou participar do ciclo de oração. O primeiro ministério é a tua casa. Não abra mão da tua casa. Não descuida daquilo que Deus te deu. A dor de uma pedofilia não é fácil, porque eu carreguei isso a minha juventude inteira. Aos 12 anos eu já estava na prostituição. Tem hora que eu tenho vergonha de falar que eu era prostituta, porque a prostituta, ela ganha para fazer. Eu fazia simplesmente por revolta da vida, por raiva, por querer enfrentar os meus pais, para poder dizer: não, eu posso, já está tudo bagunçado e nós vamos estragar isso aqui. Com 12 anos de idade, as pessoas já me viam seminua na rua, já me viam praticar alguns atos obscenos na calçada da minha cidade. Meu pai é aquele homem alcoólatra com 37 anos de idade, um homem bravo, um homem violento, um homem que não sabia o que era o valor de uma paternidade. Esse homem, Deus prepara que a nossa família vai morar próximo a uma igreja evangélica. Por isso que eu gosto de ler no livro de Isaías, porque o que tem como epígrafo nessa mensagem é: só Deus, Ele resgata Israel. Eu quero dizer que só Deus resgata uma família perdida. Não, talvez alguns acham que há outros deuses que podem fazer uma transformação, mas o nosso Deus é o único que nos transforma de dentro para o lado de fora. Deus preparou que a minha família, meu pai e a minha mãe, fosse morar próximo de uma igreja evangélica. Meu pai, naquela bebida de indas e vindas, quando nós passávamos na frente da igreja, ele escutava um povo que dizia: glória a Deus, aleluia. E o meu pai alcoólatra, ele virava a nós e dizia: eu não entendo. No meio de tantas dificuldades, no meio de tantas dores, no meio de tantas perdas, o que é que esse povo está reunido dentro da igreja, dando glória a Deus? Eu quero dizer na noite de hoje, que Campinas está parada, e está dizendo: o que é que está acontecendo? Que movimento é esse na família da fé, que no meio de dificuldades levantou um grupo de mulheres para dizer glória a Deus, aleluia. Campinas está assustada, porque tem um grande exército de um povo que ainda acredita na força do glória a Deus. Ele vai a sol de aça, ele me ande sol de que refácia. O teu glória a Deus, seu glória a Deus está movimentando o céu dessa noite. O teu glória a Deus está entrando na casa para curar enfermo. O glória a Deus está entrando no emprego para abrir portas. É no glória, cada glória que você dá, há um movimento profético na terra, para que o nome do Eterno seja exaltado. Meu pai, aos 37 anos, ele entra na igreja, bêbado. Ele ouve a palavra, e a palavra que vem é essa: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Interessante que o meu pai, ele era alcoólatra, um homem violento, e quando Deus vai falar com ele, ele diz: eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu entendo que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu entendo que Deus, tudo que Ele quer é ressignificar a vida de alguém. Tudo que Ele quer é mudar, dar oportunidade para que alguém tenha uma qualidade de vida melhor. Meu pai levanta a mão e ele entrega a vida para Jesus Cristo. Aquela noite ele entende a respeito do poder da palavra. Ei, dá uma olhada para a tua irmã e diga: você precisa entender o poder da palavra. Meu pai, ele entrega a vida para Jesus aos 37 anos. Ele chega em casa, chega com a Bíblia na mão, chega feliz, chega contente.
E ele conta para minha mãe, ele diz: filha, ô minha esposa, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de hoje eu vou ser crente. Nós praticávamos uma religião afro que se chama candomblé. Ali a minha mãe, ela recebia alguns enxus, alguns orixás. E quando a minha mãe ouve meu pai falando que ele vai ser crente, a minha mãe olha a Bíblia na mão, ela entra em desespero. Ela toma aquela Bíblia e ela começa a bater no meu pai. Ela começa a jogar, a lançar em rosto do meu pai palavras de baixo escalão. Aquele homem que é acostumado a bater, aquele homem que é acostumado a revidar, ele está parado olhando as lágrimas descendo. E ele diz assim: olha, eu encontrei uma paz tão grande dentro de mim, que independente do que você fale ou faça, nada vai roubar a minha paz. Ei, o que eu entendo, que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não perde a paz. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não é levado pelo que está acontecendo do lado de fora, porque ele encontrou a paz que está sendo derramada do lado de Deus. A minha mãe brava, ela diz: então já que você está em paz, eu quero que você vá embora. Eu sou criança, uma menina destruída pela vida, agarro nas pernas do meu pai. Eu não tenho, é difícil essa colocação, mas eu não tenho a lembrança do meu pai judiando de mim. Eu não tenho a lembrança do meu pai me batendo. Eu não tenho a lembrança: mas seu pai fez cocô da comida. Mas eu era criança, eu sabia que ele era alcoólatra. A minha mãe é espetacular. A mulher que sabe dominar a casa no meio de um terremoto é uma mulher de excelência. Então eu não tenho nada de mal para falar do meu pai. Não tive nem muito tempo de conhecer quem é meu pai. Mas eu sei que nesse dia a minha mãe coloca o meu pai para fora, e aí eu começo a chorar. E eu começo a dizer: não, mãe, não deixa o meu pai sair. Porque quando eu olhava para o meu pai, eu sabia, eu sentia que o meu pai era mais fraco do que a minha mãe. Eu via na minha mãe uma mulher forte, e via no meu pai um homem fraco. A minha mãe, com piedade de mim, ela falou: seu pai dorme hoje aqui, mas amanhã cedo eu quero que ele vá embora. Ele entregou a vida na quarta-feira. Isso está acontecendo na quarta-feira dentro da minha casa. Quando é 00:30, 1h da manhã, na madrugada, a minha mãe, ela conta que ela sentiu um calafrio, um mal-estar no corpo. Ela levanta, vai acender a vela para os seus orixás. Quando ela sai, que ela acende a vela, acende e sai para ir deitar, ela vê uma sombra saindo de dentro do quarto. Ela diz: tem gente em casa e está mexendo com a Sandra. Ela corre até meu pai e chama: acorda, acorda, tem gente em casa. O meu pai já estava morto. Realmente Deus tinha preparado o lugar. Isso aí é uma palavra motivadora para você que está achando que Deus não vai salvar alguém da tua casa. Não, vai morrer nas drogas, vai morrer preso, vai morrer no crime. Não, é mentira de Satanás. Deus tem uma promessa para tua casa. Deus tem uma promessa para tua família. Não importa onde esteja, não importa a forma que esteja, a promessa de Deus vai alcançar a tua casa. Se você acredita, aplaude ao Senhor nessa noite. Ele vai a subir a dar, ele manda subir a dar. Fica uma menina e uma mulher. Essa mulher especial chamada mãe. Uma mãe que ela teve que enfrentar uma menina marota. Eu era uma menina que batia na minha mãe. Eu cuspia no rosto da minha mãe. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Você vai dizer assim: Sandra, por que você fazia isso? Porque era a linguagem que eu aprendi dentro da minha casa. A linguagem da violência, a linguagem da baixa estima, a linguagem da falta de educação. Eu demorei muito para entender o que era amor. Eu demorei muito para conhecer o que é o verdadeiro amor. Quando eu falo e eu lembro das dores que a minha mãe passou comigo, eu agradeço porque Jesus nos alcançou. Eu agradeço porque eu estou nesse altar e eu posso dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Talvez tem mãe aqui, talvez tem mãe aqui que viveu as dores que a minha mãe viveu.
as dores do abandono, as dores do filho bocudo, maroto, barrento, sem educação. Eu quero dizer para você: tem esperança para o teu filho, sim. Tem esperança para a tua casa, sim. Não, esse encontro, esse amontoado de mulheres, não é um encontro de Luluzinha só para a gente fazer escova e passar batom, mas é Deus reativando a nossa fé e dizendo: ainda tem solução para a família, ainda tem solução para casa, ainda tem solução para a mãe. A minha mãe está lá naquele terreiro. Minha mãe naquele terreiro, eu começo a frequentar o terreiro juntamente com a minha mãe. Ali eu tenho o codinome de Cambono. A minha função era servir os guias. A minha mãe, ela era desenvolvida, ela recebia os espíritos. Eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, a minha mãe estava na cidade de Santos e eu fui buscá-la, juntamente com meus avós. Quando eu fui buscá-la, minha mãe estava com a cabeça rapada, com um pano na cor de chumbo amarrada no corpo, navalhas da costa, mordidas na perna, ela toda torta. E os cambonos que estavam ali, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia aquele escarro. Passava a galinha viva, minha mãe pegava a galinha, arrancava do dente e bebia o sangue da galinha. Ou por que você conta isso? Porque eu estou falando para você: para de ser frouxo, crente. Para de ser fraco. Para de ser mimizento. Não, hoje eu saí de casa, cheguei cedo e não consegui entrar na igreja, mas também agora eu não vou mais. Ei, foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas nós viemos aqui para trazer vida e vida em abundância. Para de ser chato, para de ser contendeiro. Começa a trabalhar na unidade, na multiforme que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu queria pedir para essa mulher que está, bem aqui onde eu estou. Ela está com blusa rosa, mas a de cima dela é preta. Fica de pé. Elemadecai, elebaque choube a diga face, elemande soube a die foi. Enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus está falando: eu estou entrando nas tuas emoções. Alamandecaia choube sira, porque na verdade o que você sente é dor, é angústia, é tristeza. E há momentos que tu diz: Deus me abraça, porque eu acho que eu não vou suportar a dor desse processo. Mas hoje Deus vem e diz: eu estou entrando dentro da tua casa. Eu vi a perda, eu vi a dor e o processo que você está vivendo, e eu estou guerreando em teu favor. O céu não está em silêncio, ele está entrando e quebrando o coração endurecido por causa de ti. Ele manda saia, cold récia. Eu vejo alguém batendo no portão e dizendo: me perdoa, porque eu te lesei, porque eu fui... meu Deus, eu vejo Deus conectando o céu e a terra em seu favor e dizendo: vai ter justiça, vai ter movimento, e não vai ficar assim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é maia choube nessa. Quem pode dar aleluia? Quem pode dar glória? Só quem pode glorificar